Não faz muito tempo que eu conheci o filme do Rocky, um lutador, e eu me pergunto o que eu estava fazendo da minha vida que eu ainda não assisti essa obra-prima. E quando eu assisti, eu não pude deixar de traçar um paralelo muito grande com o filme do Taxi Driver, um filme também lançado na mesma época, e ambos apresentam a jornada de um homem solitário, de um homem marginalizado e que está em busca de um sentido e de um propósito na vida. Mas a diferença entre esses dois filmes são as decisões que ambos os personagens, Travis e Rocky, tomam ao longo do filme. E bom, será uma mulher que vai falar sobre isso, então eu já deixei muito bem claro que a minha intenção não é invalidar nenhum sentimento masculino, não é causar nenhum conflito, então homens, por favor, não me ataquem nos comentários. A minha intenção aqui é realmente só abrir um espaço de conversa, é abrir aqui um espaço de reflexão, e também porque eu não pude deixar de ficar pensando muito sobre esses dois filmes e traçar um paralelo entre eles, para mostrar que ambos os filmes ali podem ensinar muita coisa pra gente. Taxi Driver e Rocky, o Lutador fazem parte do movimento Nova Hollywood, um movimento que se iniciou ali em 1960 e a ideia dele é trazer filmes mais realistas, carregados de uma crítica social. E sem contar que o roteiro conta com influência das experiências pessoais dos homens que fizeram parte desses filmes. O roteirista de Taxi Driver, quando ele decidiu escrever esse roteiro, ele estava passando por uma das fases mais complexas da sua vida, onde ele havia perdido o emprego e também a sua namorada, que havia o deixado. Então ele se viu completamente sozinho na vida, ele encarou ali de frente o sentimento de solidão. E quando Martin Scorsese, o diretor de Taxi Driver, ele viu o roteiro, ele também logo se identificou com a solidão do taxista. Então ambos os homens ali foram unidos pelo sentimento mútuo de solidão e decidiram dar vida a esse filme. Who the fuck do you think you're talking to? Já o roteiro de Rocky, um Lutador, surgiu entre a luta de boxe que estava tendo entre o Muhammad Ali e o Chuck Epner. O Chuck Epner sendo aquele cara que não era muito conhecido, e o Muhammad Ali, ele era o campeão mundial dos pesos pesados, mas apesar disso, o Chuck, ele conseguiu se manter firme e de pé até o 15º round. E apesar da derrota de Chuck no final da luta, ele se tornou um símbolo de perseverança e determinação, o que inspirou o próprio Stallone a escrever o roteiro em apenas 3 dias. Então ele usou aquele filme para contar a sua própria história, e após o lançamento ele é hoje o astro de Hollywood que a gente conhece. Então ambos os filmes trazem aqui um simbolismo muito interessante. Em Taxi Driver a gente vê a figura do taxista, a figura do táxi, como um símbolo de melancolia, como um símbolo de solidão. Já no Rock a gente vê o boxe, o ringue de luta, como um símbolo de dor, mas também como um símbolo de perseverança, um símbolo de superação. Caso vocês ouçam um barulho de passarinho, é porque o passarinho aqui em casa ele não para de cantar, acho que ele tá feliz. Então é isso, ignorem o barulho. Como eu falei no começo, ambos os filmes tratam da solidão masculina, tratam da marginalização do homem. Em Taxi Driver, a gente vê o Travis, que é um ex-fuzileiro da marinha que vive em Nova York. E para tentar levantar um dinheiro, já que ele sofre ali de insônia, ele decide virar um taxista durante a madrugada. Ao longo do filme a gente vê que o personagem é um cara distante, é um cara apático em relação ao mundo, ao mesmo tempo que ele deseja criar um vínculo emocional, ele não consegue. Então a gente vê que ele tem também um desprezo em relação às pessoas que vivem em Nova York, a gente vê que ele é um cara racista, a gente vê o desprezo dele em relação às mulheres prostitutas que trabalham nas ruas e a qualquer pessoa ali que não seja dentro do padrão que ele espera. Então a gente consegue ver que ele considera essas pessoas como uma sujeira, como a escória da humanidade. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. Quase esqueci de falar que o Travis, para relaxar e para tentar pegar no sono, ele costuma ir a cinemas adultos para ver filmes, para relaxar. Já o Rock, ele é um boxeador que ele vive em um bairro operário da Filadélfia, e assim como o Travis, ele também leva uma vida solitária e marginalizada, porque além de boxeador, ele trabalha como capanga de agiota, mas ele é um capanga super bonzinho, e ele também tem uma agendinha pra organizar e anotar o nome das pessoas que ele tem que dar um susto.
E ele também possui uma rotina super monótona e repetitiva, como o Travis. A gente vê que durante o seu treino de boxe, ele costuma guardar as suas coisas no mesmo armário, no mesmo lugar há 6 anos. E quando ele sai do treino de boxe, ele vai até uma loja de pet shop, onde tem vários bichinhos, e ele conversa com esses bichinhos, ele é super carinhoso, e todos os dias que ele passa lá, ele faz uma piada pra Adrian, que é uma mulher que ele tenta conquistar. E ela, por sua vez, é uma mulher que não consegue corresponder ao Rock. Então os dois, eles não conseguem desenvolver uma conversa tão profunda. E ela não faz isso porque ela não gosta dele ou porque ela é arrogante. Eu vi algumas resenhas muito legais de pessoas falando sobre o comportamento neurodivergente que ela possui, porque ela é uma pessoa que não consegue ter contato visual com o Rock, ela tá sempre de cabeça baixa, ela não consegue ali manter um vínculo social com ele, mas apesar disso tudo, ele ainda todos os dias pensa em uma piada e vai até o pet shop pra contar pra ela. Sabe? Traumatizadas. Traumatizadas. Você começou cedo com suas piadinhas. Inventar piadas às vezes não é fácil, Não. Isso não foi uma piada. Voltando aqui pro Travis em Taxi Driver, a gente vê que o personagem, ele tá em busca de uma identidade, de um propósito, de uma missão de vida. E como eu falei, ele tem um desprezo muito grande pela sociedade, ele tem um desprezo muito grande pelas pessoas que fazem parte daquela cidade. Além disso, o Travis, ele tá completamente revoltado com o sistema, que ele enxerga estar corrompido, ele tá completamente revoltado com a corrupção. Então, nessa busca por identidade, nessa busca por um propósito de vida, ele se propõe a ser o herói daquela cidade, ele se propõe a matar o presidente para livrar a sociedade da corrupção, também se propõe a limpar a sujeira de Nova York, que nada mais é do que as pessoas que vivem naquela cidade. From now on, it'll be total organization. Every muscle must be tight. A busca por um sentido e por um propósito é muito diferente pro Travis e pro Rock, porque com o Rock, ele não quer se mostrar como um herói, ele não quer se sentir melhor que ninguém. No filme, quando ele tem a chance, quando ele recebe o convite para lutar contra o campeão mundial de pesos pesados, o Apollo Creed, a ideia dele nunca é derrotar o cara, nunca é se sentir melhor que ele. O objetivo dele, como ele fala no filme, é se manter de pé até o último sino tocar, é se manter de pé até o último round, independente da porrada que ele tome. E aí, com isso, ele vai saber que ele não é só mais um ninguém. Eu estava pensando. Não importa se eu perder essa luta, não. Também não importa se o cara abrir a minha cabeça. Porque tudo que eu quero é chegar até lá. Ninguém chegou até lá com doutrinador. E se eu chegar até lá, e o sino tocar e eu ainda estiver de pé, eu vou ver que pela primeira vez na minha vida, sabe? Eu não fui mais um bobo da vizinhança. E com isso a gente já consegue ver uma grande diferença entre o Travis e o Rock, porque o Travis, ele é basicamente tudo aquilo que ele critica, tudo aquilo que ele trata como uma escória. Então ele coloca as pessoas num lugar de frias, num lugar de distantes, mas ele não consegue perceber que ele também é assim. Ele julga as prostitutas da rua, mas ele recorre a filmes adultos para conseguir relaxar, então é um cara aí um tanto quanto contraditório. Já o Rock não é assim, ele não é um cara prepotente, ele não é aquilo que ele julga. Na verdade, ele é um cara que reconhece o seu potencial, que reconhece as suas fraquezas e também não deixa de reconhecer o outro. Então ele enxerga a importância do Creed, ele enxerga que o cara é muito maior que ele socialmente, ele sabe da força que ele tem, mas ao mesmo tempo ele não se deixa intimidar por isso. Ele é um exemplo. Você estaria interessado em lutar com o Apollo do treinador no campeonato mundial de peso pesado? Não. Só abrindo parênteses, que eu reconheço que o Travis, por ele ser um ex-fuzileiro, ele deve ter visto coisas horríveis durante a guerra, e isso também intensificou o estado mental dele. Então é um cara que saiu da guerra e nunca teve a sua saúde mental tratada. Eu não sou psicóloga, mas é possível que o Travis ele viva ali com um estresse pós-traumático depois de tudo que ele viveu, né? Então a gente vê que isso também consegue explicar um pouco ali do declínio mental do Travis. Sim, é outro dia, então a gente vai terminar agora a nossa análise.
Uma semelhança e ao mesmo tempo uma diferença que a gente vê nesses dois filmes é que em ambos nós temos meninas de 12, 13 anos em situações de vulnerabilidade, em situações de fragilidade, e a atitude dos personagens em relação a essas meninas me chama bastante atenção. Em Taxi Driver, a gente tem uma menina de 13 anos sofrendo uma violência e uma exploração na mão de cafetões. Em um momento do filme e de desespero, essa garota ela entra no táxi do Travis e pede para ele levar ela longe dali. Ela pede ajuda, mas o cafetão ele chega no táxi, tira a garota de lá e dá um dinheiro pro Travis, mandando ele esquecer tudo aquilo que aconteceu. Nesse momento do filme, a gente vê que o Travis, ele fica sem entender o que tá rolando, ele não tem ali nenhuma atitude de imediato, ele enxerga que é uma menina de 13 anos, mas ele não tem nenhuma atitude. Só que depois, ao longo do filme, ele tem uma conversa com essa garota, falando pra ela sair dessa vida, falando pra ela voltar pra casa. Mas, de fato, ele só toma uma atitude mais séria e firme pra ajudar essa garota quando o seu plano de matar o presidente, ele falha. Então, acima de qualquer coisa, ele ainda precisa se sentir como um herói, então ele decide ir atrás dela pra ajudar. Então o Travis ele vai até o lugar que a menina fica, ele encontra vários homens ali que ele atira, ele mata o cafetão inclusive, e quando ele de fato encontra a garota, ele já se encontra num estado mental assim, ó, totalmente em declínio. Então na frente dela, que é uma menina que já tá traumatizada por tudo que ela vive na mão daqueles homens, ele tenta efetuar vários disparos contra si mesmo, então ele puxa o gatilho várias vezes tentando ali, né, sair desse plano, e ela fica completamente traumatizada vendo aquilo, e isso mostra que essa atitude dele não foi por altruísmo, não foi por bondade, ele de fato só encontrou aquilo como uma forma de canalizar toda a raiva que ele sentia, todo o ódio que ele sentia, e acima de qualquer coisa, ele queria concluir aquele plano de encontrar uma missão, de encontrar um propósito de vida. E no filme do Rock a gente vê uma situação muito semelhante também acontecendo, onde ele andando pelas ruas encontra a irmã do seu amigo, que só tem 12 anos e tá fumando, tá sozinha na rua, tarde da noite, tá ali fazendo coisas que ela não deveria, e a primeira reação dele, a primeira atitude é tirar a menina dali, ele leva ela até em casa em segurança. Então, durante o caminho, ele dá vários conselhos pra ela, ele tenta ali ajudar a garota. Você fica andando com esses imbecis, não chega a lugar nenhum. São os bobocas, uns bobocas. Se você anda com gente boa, você tem amigo bom. Se você anda com gente esperta, você tem amigo esperto. Se você anda com imbecil, tem amigo imbecil. Isso é matemática pura, minha filha. E eu sei que muitos de vocês podem falar que eles não tinham compromisso, nem a responsabilidade de salvar aquelas meninas, mas a atitude que eles tomam diante de duas meninas de 12 e 13 anos em uma situação da qual elas não deveriam estar, eu acho que fala muito sobre o caráter dos personagens. E agora, meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre como os dois personagens eles se relacionam amorosamente com as suas amadas, ou não tão amadas assim. Tanto Travis quanto Rock, eles querem criar um vínculo emocional, eles querem criar ali um relacionamento, mas a forma como eles fazem isso, e principalmente a forma da qual eles enxergam as mulheres na vida deles, são completamente diferentes. Em Rock nós temos a Adrian, que é a mulher que ele tenta conquistar diariamente, e uma coisa muito interessante é que ele nunca a colocou em uma posição de salvadora, ou numa posição de alguém que precisa ser salva. Ele sempre gostou dela, do jeito que ela é. A maneira como o Rock tenta conquistá-la é respeitosa, é genuína. Em nenhum momento ele assume também uma personalidade que não condiz com o que ele é. Então nesse processo do qual os dois estão se conhecendo, do qual os dois ali estão construindo um relacionamento, a gente nunca vê o Rock idealizando ela como uma santa imaculada, como alguém que precisa ser salva, ou alguém ali que vai salvar ele dos seus problemas. Em seu primeiro encontro, ele a leva para patinar no Dia de Ação de Graças, e mesmo o lugar já estando fechado, ele dá uma gorjeta para o zelador deixar ela patinar, porque ele sabe que ela gosta muito de fazer isso. E até no primeiro contato físico que eles têm, o Rock ele diz pra ela que ele quer muito beijar ela, mas que ela não precisa beijar ele, se ela não quiser. E ele de fato se importa muito com o bem-estar dela, e ambos crescem naquele relacionamento, ambos se sentem acolhidos, se sentem ouvidos. Então Rock, ele consegue construir um relacionamento no qual ele consegue compartilhar suas dores, no qual ele consegue se mostrar vulnerável.
E a Adrian, que era muito fechada no começo, que não conseguia se abrir muito, aos poucos ela vai conseguindo fazer isso também ao longo do filme. Então, pra mim, a conexão e o relacionamento que eles constroem ao longo do filme é totalmente admirável, porque a gente vê que é pautado no respeito, no carinho e na paciência. Em Taxi Driver nós temos a Betsy, uma figura totalmente idealizada pelo Travis, totalmente santificada por ele. Então, em meio àquela cidade decadente, ele a vê como um anjo, como alguém que precisa ser salva e protegida daquela podridão, e que também salve ele dos seus problemas mentais. O Travis toma coragem para chamar ela para sair, ela aceita, e assim eles vão até uma cafeteria da cidade. E uma coisa muito interessante é que o Travis, ele não se importa muito com o que ela tem a falar, não se importa em se manter presente e ouvinte naquele diálogo. Ela é colocada num pedestal por ele, mas não é ouvida. A necessidade dele de criar um relacionamento para se sentir ouvido e acolhido é tão forte que ele não consegue se colocar no lugar de ouvinte. No encontro futuro, Travis ele tem a brilhante ideia de levar ela até o cinema adulto que ele costuma ir para relaxar. E eu me pergunto o porquê que ele faz isso. Mas talvez isso só mostre o quão desconecto com a realidade ele é. E obviamente a garota ela fica muito brava e rompe o relacionamento com Travis. E com esse rompimento de uma santa imaculada, de um anjo idealizado, para ele, ela vira só mais uma mulher como todas as outras, fria, distante, sem coração. E aqui a gente vê o quão frágil é esse relacionamento, quão artificial é essa conexão, devido à projeção e idealização que o Travis faz na cabeça dele. Como eu já questionei nesse canal, o que seria a arte se não uma forma da qual a gente consegue se espelhar, se expressar e se identificar? Quando a gente olha e se identifica com um personagem, com uma narrativa, com uma história, é como se a gente estivesse tendo a chance de olhar internamente para nós mesmos. Então, para mim, o cinema e a arte no geral, ela tem um papel crucial nas nossas vidas. Eu sei que homens e mulheres enfrentam problemas e dores diferentes nesse mundo. Muitas das vezes vocês nunca vão conseguir compreender de fato as nossas preocupações e as nossas dores e vice-versa. Muitas das vezes a gente nunca vai conseguir compreender a dor silenciosa da qual vocês passam. E isso fica claro pra mim porque na primeira vez que eu assisti Taxi Driver, quando eu tinha 16 anos, quando eu assisti esse filme, eu acho que foram as 2 horas mais torturantes da minha vida, porque eu achei um filme completamente parado, completamente chato, e eu pensei, que filme subestimado. Hoje eu consigo perceber que esse ritmo mais lento que o filme tem, esses momentos repetitivos, tem o objetivo de transparecer ali a melancolia e a solidão da vida do taxista. Mas o meu problema com Taxi Driver não tá na produção em si. Eu acho que é uma boa produção que retrata ali o declínio mental de um homem. Mas a minha verdadeira problemática com esse filme tá na romantização e no amor que os homens têm a esse filme, tem a esse personagem problemático do Travis. Comentários como esse aqui que eu achei navegando pelo YouTube fazem eu me questionar se os homens de hoje estão tendo ali uma referência do que é ter uma masculinidade saudável. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca me identifiquei com uma personagem com uma saúde mental um tanto quanto duvidosa. Como eu falei, a arte ela é um processo de autoconhecimento, então quando eu me identifico mais do que eu deveria com uma personagem problemática, eu enxergo isso como um sinal de alerta e eu acabo sempre levando isso para terapia. E aqui é um outro ponto que eu quero trazer para vocês, de que é inegável que nós mulheres, a gente tem um espaço muito maior pra gente se expressar, pra gente falar sobre os nossos sentimentos. Quando eu tô passando por alguma fase ruim, ou as minhas amigas estão passando por uma fase ruim, a gente nunca hesita em conversar uma com as outras sobre os nossos sentimentos, a gente nunca hesita em ligar, em se encontrar e falar sobre aquilo que tá doendo na gente. Isso é completamente normal. E mesmo que a gente ainda não entenda a dor uma da outra, a gente ainda consegue se apoiar. E eu vejo que isso é muito diferente no universo masculino. Em uma cena de Taxi Driver, quando o Travis ele de fato se mostra vulnerável para um outro taxista, quando ele consegue se abrir e dizer que ele não tá bem, que ele tá tendo pensamentos horríveis e com vontade de fazer algo a respeito dessas paranoias, o outro taxista não consegue compreender e simplesmente fala que ele precisa relaxar, que ele precisa transar. E essa cena ela é muito marcante para mim, porque parece que os homens, apesar de eles compartilharem ali um sentimento de solidão, apesar de eles compartilharem
teriam a mesma dor, é como se eles não conseguissem falar a mesma língua, é como se eles não conseguissem se apoiar nos momentos mais difíceis. E uma coisa que eu não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas que eu tenho aqui na minha cabeça, é que pra um homem se sentir acolhido hoje na sociedade, ele sempre tem que fazer algo tão complexo. Ele tem que participar de um retiro espiritual, como Legendários, então ele tem que ir até o topo de uma montanha para se conectar com os outros homens. Ele tem que fazer parte de um grupo de coaching, ele tem que comprar cursos online. Nunca é algo, na verdade, que deveria ser simples, de você só conversar com um amigo, só conversar com alguém que saiba falar a mesma língua que você, que consiga te apoiar, que consiga te compreender. Então eu acho que o Travis, ele é um personagem do qual você deve levar como um sinal de alerta e não como uma romantização, porque a solidão não é justificativa para ele ter as atitudes que ele tem no filme. Você ser uma pessoa solitária não dá a liberdade, não dá o passe para você descontar a sua raiva e a sua frustração no mundo e nas pessoas. E se você tem um discurso de que ser uma pessoa boa nesse mundo não vale a pena, porque você nunca é reconhecido, ou porque pessoas ruins sempre levam vantagem, eu acho que você não entende muito bem o sentido da vida. Porque a gente vê que ambos os personagens, eles conseguem ali concluir a sua missão em busca de uma identidade, em busca de valor. O Travis, ele usa a violência para isso, e o Rock, ele faz por meio de uma superação pessoal. O personagem do Rock, ele consegue contrastar muito bem isso, porque apesar dele ter tido a chance em diversos momentos do filme de usar a violência e o ódio para descontar a sua frustração, em nenhum momento ele faz isso. E mesmo sendo um capanga de agiota, em nenhum momento do filme ele usa a violência contra os devedores. E apesar de solitário, ele ainda consegue ser um cara genuinamente bom, com uma masculinidade saudável, mesmo que em muitos momentos ninguém esteja olhando pra ele. E a gente vê isso em diversos momentos do filme, quando ele tá sozinho no seu apartamento, conversando com retratos, conversando com essas tartarugas, com seus peixes, ou quando ele coloca um bêbado que tá jogado no chão da rua de volta pro bar. Mesmo que o Travis ele seja reconhecido como um herói pela cidade por um momento, ainda tem chances disso ser um delírio da cabeça dele, ele ainda volta para sua vida monótona, para sua vida pacata. O filme ele termina exatamente do mesmo jeito que começa, mostrando que nada internamente nele mudou. Então é só questão de tempo para que ele surte novamente. Já no fim de Rock, ele consegue se manter de pé até o último round, até o sino tocar. Então mesmo ele perdendo ali a luta, ele consegue a superação que ele queria, ele consegue mostrar para si mesmo de que ele foi capaz de aguentar. E ele não busca a revanche, ele não busca a atenção da mídia. Quando ele tem essa superação, a única coisa que ele quer fazer é compartilhar isso com a Adrian. Mesmo que ele volte pro anonimato, mesmo que ele volte ali pra sua vida pacata, algo internamente nele mudou pra sempre. E esse final eu acho muito fofo, porque mesmo ele estando ali todo ferrado, sem conseguir enxergar nada, ele lembrou que a Adrian tava usando um chapéu, só que pela muvuca ela acabou perdendo. E depois ele sai daquela luta, a primeira coisa que ele fala pra ela é: cadê o seu chapéu? E aí eles dizem que se amam, eles se abraçam, e naquele momento ele sente que ele não poderia se sentir mais completo e feliz. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Adrian. Bom, e não interpretem isso como uma crítica, como um ataque ou como se eu quisesse ditar regras, mas é inegável de que esses filmes mostram pra gente que a gente sempre tem escolhas, que a gente sempre tem caminhos que a gente pode escolher seguir. Então desejo que vocês consigam quebrar esse ciclo, quebrar esse estereótipo que afeta não só vocês, mas acho que todas as pessoas no geral. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e de apoiar se você quiser. Então é isso, um beijo, até a próxima e se cuidem. Tchau!